Boa noite, meu nome é Inácio e trabalho como coveiro há mais de 16 anos no cemitério de Pariri, no interior da Paraíba, onde aconteceu o relato que eu irei contar. Sinceramente, eu não sei o porquê aceitei esse emprego, já que sou uma pessoa desprovida de coragem. Porém, mesmo sem coragem alguma, permaneci por mais de 16 anos na profissão de coveiro. Na verdade, me apeguei na crença de que a assombração só aparecia à noite e por isso, durante o dia, eu poderia ficar despreocupado. No cemitério de Pariri, para quem não conhece, os túmulos eram da década de 80 e, em sua maioria, eram em formato de caixão, e isso deixava o lugar mais sinistro do que nunca. Havia uma energia pesada e fúnebre. Não havia jardim, árvores, nada além de um cenário fúnebre, feio e sem vida. Quem sofria era o vigia conhecido por seu Evaristo. Não era novidade quando, na chegada ao trabalho, eu o avistava aterrorizado, prometendo que iria embora dali para nunca mais voltar. Durante a noite, por volta das 23h45, era comum a entrada clandestina de pessoas que ali baixavam as suas oferendas e os seus feitiços de magia negra. Seu Evaristo acabava colocando todo mundo para correr. Em uma dessas noites, no dia 21 de 3 de 83, o senhor Evaristo presenciou uma cena horrível. Ao abordá-lo pela manhã, ele acabou dizendo palavras desconexas, como redemoinho, mulher, criança chorando. E depois disso, não voltou mais ao trabalho. Fiquei bem preocupado com seu Evaristo, mas este seguiu o seu dia de trabalho. Após finalizar o enterro, o cemitério voltou a ficar silencioso. A noite chegou e eu precisava terminar um reparo que havia começado em um túmulo antes de deixar o trabalho. Eu estava bem cansado, estava muito calor. Limpei o suor do meu rosto e comecei a ouvir um choro de uma criança que parecia vir do fundo do cemitério. Em meio ao choro, outra coisa me chamou a atenção. Um grande redemoinho se formou e passava entre as ruas do cemitério e esgueirava-se entre os túmulos. Agora, além do choro, eu estava vendo um redemoinho e ouvindo sons de tambores ao longe. Fiquei completamente apavorado, mas mesmo assim, tomei coragem e decidi ir até o fundo do cemitério verificar o que se passava. A cada passo que eu dava, o redemoinho parecia me guiar. Eu parava de andar e o redemoinho se aproximava e se afastava como se dissesse, me siga. Na medida em que eu me aproximava, o choro ficava cada vez mais alto e cada vez mais forte. Eu conseguia ouvir o choro da criança, porém, eu não conseguia ver criança alguma. Pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O mal-estar acabou tomando conta de mim. Fiquei completamente tonto. Minhas vistas escureceram e eu cheguei a pensar que fosse desmaiar naquele instante. Meu corpo arrepiava da cabeça aos pés. Me mantive forte e continuei a seguir o redemoinho de vento. Eu ainda ouvi o choro da criança, mas não havia criança alguma no fundo do cemitério. Não era delírio aquilo ali, era bem real. Pensei até em ir embora, mas não podia fazê-lo. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo e o que significava tudo aquilo. Respirei fundo e continuei a caminhar rumo ao fundo do cemitério, e sempre com a terrível impressão de estar sendo conduzido por aquele estranho redemoinho. Foi então que eu percebi que o redemoinho havia parado entre os túmulos no fundo do cemitério, bem próximo ao muro. Me aproximei um pouco, mas eu pude ver que o redemoinho estava sobre uma cova recentemente aberta. Fui até a cova e pude ver, com esses olhos que a terra há de comer, que o choro vinha debaixo da terra. A terra estava revirada e fofa. Rapidamente entrei na cova, com cuidado, e fui cavando com as minhas próprias mãos, até que eu avistei um pequeno caixão de cor branca. E era de lá que vinha um choro. Com certeza, era do caixão que estava vindo o choro. Quando eu percebi, já estava escuro
o meu coração estava acelerado e certamente a minha pressão devia estar nas alturas. Eu suava frio, estava com muito medo e algo me dizia que viriam fortes emoções daquele momento em diante. Ao abrir o pequeno caixão, me deparei com uma criança, com o corpo cheio de agulhas. Ela deveria ter no máximo uns 2 meses. Junto com o caixão também havia sido enterrado um bode e 4 galinhas da mesma cor. A criança parecia ter sido banhada pelo sangue dos animais sacrificados e foi enterrada viva para alguma oferenda satânica. Era uma menina da cor da noite. Peguei a criança nos braços e juro que não sei dizer como cheguei até o refeitório. De uma forma inexplicável, o redemoinho foi me acompanhando o tempo todo, como se desse a mim e à criança algum tipo de proteção no caminho até o refeitório. Com a criança nos braços, vi vultos negros que pareciam não estarem felizes com a retirada da criança da cova. Eles não se aproximavam de mim, mas gesticulavam como se estivessem zangados. Eu tinha certeza de que era algo sobrenatural. Foi então que eu pedi proteção a Deus e fiquei firme mesmo diante de tanto horror. O semblante da criança parecia angelical com o tempo. O medo acabou saindo do meu corpo e a compaixão tomou conta do meu ser. O seu choro parecia pedir ajuda, chamava por socorro. O redemoinho transformou-se numa brisa suave e tudo parou naquele momento. O choro da criança cessou e uma luz clareou o pequeno cômodo enquanto eu lavava a criança no tanque. Eu estava morrendo de medo, mas se eu estava passando aquela situação, com certeza era com a permissão de Deus, então eu tinha que fazer. Deus sabia que eu era capaz de cumprir a sua vontade. Com a criança já limpa, me dirigi para fora do cemitério. Abriu o grande portão e saí. Mas, antes de fechar o portão, pude ver o redemoinho novamente, como que me dissesse missão cumprida. Foi então que a paz tomou conta de mim. Eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Levei a criança para casa e a criei como filha. Dos 8 filhos que eu tenho, Maria do Socorro é a mais carinhosa. E até hoje eu me pergunto o que seria aquele redemoinho. É que vez ou outra aparece um no cemitério para me visitar. Ele sempre aparece do nada, por volta do meio-dia. Se aproxima, bagunça os meus cabelos, joga meu boné no chão e vai embora, passeando entre os túmulos, até sumir. Realmente, eu não sei o que é. E vocês, o que acham? Bom, esse foi o meu relato sobrenatural. Desejo a vocês uma boa noite. Olá, Cris e inscritos do canal Conhecendo o Sobrenatural. Vou contar uma história de um cemitério antigo e abandonado. Na época em que meus pais eram jovens, era localizado em um município próximo, que eles moraram no passado. Eles contam que havia um homem que foi enterrado com muito ouro, relógio, corrente grossa, aliança e anéis. Eles foram ao velório e enterro e se lembravam um pouco sobre isso. Perguntei mais interessada sobre detalhes, mas disseram que provavelmente não teria mais nenhum túmulo lá, pois o cemitério havia sido destruído para plantio e os mortos aos poucos foram mudados por seus familiares. Poderiam ter sobrado alguns túmulos, mas não seria fácil de encontrar, pois nem se lembravam direito da localização. Mas eu fui bem insistente, colhi o máximo de informações e nos preparamos para partir em busca da aventura. No dia combinado, fui eu, meu marido, meu pai, minha sobrinha e levamos meu filho, que na época era ainda um bebê. A princípio, fomos olhar, nem sabíamos se iríamos encontrar algo. Meu pai foi mostrando o caminho, aos poucos fui lembrando de muitas coisas. A referida área rural é um pouco habitado,
poucas casas e uma bem distante uma da outra. Paramos para pedir informações em uma casa, até que finalmente, após dirigir muito, conseguimos chegar ao local onde podemos avistar um grande casarão. Havia um galpão ao lado com máquinas antigas e abandonadas e muitos objetos antigos. Batemos palma na casa, mas ninguém veio atender. Queríamos pedir permissão para atravessar o campo atrás da residência e procurar, que no passado teria uma estrada ali, que dava para o tal cemitério, mas ninguém atendeu. Achamos estranho, pois através do vidro da janela parecia ter um automóvel lá. Parecia ter móveis lá dentro. De qualquer forma, decidimos atravessar, mesmo sem permissão, pois andamos muito para chegar até ali. Se alguém aparecesse, iríamos nos desculpar e explicar que viemos à procura de um amigo que havia sido enterrado ali. Atravessamos o campo e meu pai se emocionava cada vez mais, pois fazia muitos anos que estivera ali. Cansamos de andar no campo e não encontramos nada. Estávamos desistindo até que meu pai notou um amontoado de mato e árvores, e no meio do campo, como se fosse uma ilha. Fomos até lá e realmente encontramos o que procurávamos. Árvores muito altas haviam crescido entre os túmulos que sobraram lá, cujas raízes acabaram quebrando os mesmos. Muito mato cresceu no local, sendo difícil conseguir vê-los. Era difícil acreditar que havia um cemitério ali, mas me deparei com uma lápide, lembrando um filme de terror. Era muito antiga. Chegamos a ficar admirados com a aparência dos túmulos e estatuetas que decoravam os mesmos. Alguns estavam totalmente quebrados e não tinha como ler nomes. Meu pai reconheceu algumas pessoas pelos nomes, pois eram seus conhecidos, e se emocionou. Ele contava que antigamente aquela região era bem habitada por muitas pessoas. Haviam muitas festas e reuniões entre a comunidade, mas com o passar do tempo as pessoas foram indo embora e foi se tornando um lugar totalmente abandonado. Aos poucos fomos descobrindo mais túmulos no meio do mato, de criança e de adultos. Ficamos conversando sobre como era a vida das pessoas que ali estavam. Eu imaginava como teriam morrido, quem havia deixado sofrer o luto e coisas desse tipo. Minha mente voava através do tempo, pensando na vida deles. Demonstrava respeito por eles e fiquei triste ao pensar que outrora foram tão amados, mas hoje estão ali, abandonados. E os seus túmulos tão esquecidos que ninguém acreditava que havia um cemitério ali. Levamos cadeiras, água, lanches e algumas ferramentas, incluindo um facão, para cortar o mato. Meu pai sentiu um arrepio, medo, uma sensação ruim. Ele não queria que a gente cavasse nada e apenas olhasse. Porém, eu estava decidida a cavar o túmulo do homem que havia conversado sobre como fora enterrado com muito ouro. Meu pai dizia que era muito perigoso, porque os donos do terreno poderiam dar um tiro na gente por estar invadindo a propriedade. Mas eu disse que com certeza não havia qualquer tipo de risco, além do lugar ser remoto. Conversamos sobre a sensação ruim, quando começamos a ouvir barulhos estranhos, como se alguém estivesse passando entre o mato, pisando em gravetos e quebrando galhos. Todos nós sentimos medos e arrepios. Ali tinha realmente uma presença estranha. Houve um momento em que tivemos a certeza de que os donos da terra estavam ali, pois pudemos ouvir pessoas entrando no mato claramente. Meu marido se preparou para agir e disse que qualquer coisa a gente deveria fugir dali. Ou se então se questionou se não seria melhor se explicar. Tinha medo que tivesse armados e atirassem na gente. Eu falava que não,
e praticamente obriguei a ele começar a cavar o túmulo do tal homem que finalmente encontramos. Porém, não estávamos conseguindo continuar, já que eram muitas as coisas que aconteciam. Barulho de gente ali perto, sendo que não havia absolutamente ninguém naquele lugar tão remoto. Não pisava uma alma viva ali. Há anos. A sensação era horrível. Meu marido cansou de cavar e após tanto esforço parecia que não tinha cavado nada. Estranhamente não saía do lugar. Ele se queixou de exaustão, mas não saía do lugar. O buraco estava mínimo. Minha sobrinha pegou a pá e começou a ajudar, enquanto ele sentou um pouco. Porém, de repente, ela ficou atônita e sem reação. Nunca antes a vi daquele jeito. Após se recompor, ela contou que viu, próximo de sua cabeça, em uma parte decorativa à borda do túmulo, que sobressaía acima da lápide, 2 pés parados, muito sujos, com unhas feias, de alguém que certamente estava observando. Ela não teve coragem de olhar para tentar ver o resto da figura e perdeu as forças, de tanto medo, e decidi continuar e tentar cavar um pouco também, porém os barulhos ao redor ficavam muito alto. Já estávamos aterrorizados e estranhamente o trabalho não saía do lugar. Então fomos obrigados a desistir, apesar de minha relutância. Não era possível continuar ali. Saímos do local de mãos vazias, atravessamos o campo novamente. Voltamos à casa, mas não havia ninguém ali, nem sinal de ter passado alguém há tempos. O que deixava as coisas ainda mais estranhas, eu que fiquei curiosa com a casa e fui espiar melhor, através de um vidro quebrado. Consegui ver como era por dentro. Estava abandonada certamente, já fazia muitos anos. Os outros olharam também e conseguimos abrir a janela. Decidimos nos arriscar e entrar no casarão, pois parecia coisa de filme, e não pudemos resistir. Fizemos um esforço para que todos pulassem a janela. Fizemos uma tour pela casa, que estava coberta de poeira. Depois de tanto tempo, era muito estranho que tudo estava como se os moradores simplesmente tivessem ido embora sem levar absolutamente nada do local. Apenas as roupas haviam sumido. Até os calçados haviam deixado. No banheiro havia embalagem de produtos pessoais, enferrujados, castigados pelo tempo. Ainda do jeito que deixaram, vidros de perfume e sabonete muito velho e seco. Olhamos a data de validade e ainda era possível ler. Havia vencido há muitos anos. Tinha um pacote de fralda geriátrica, sem usar, deterioradas pelos anos. Todos os móveis ainda estavam ali, muito antigos. As louças, objetos decorativos, havia um sofá muito antigo com a capa vermelha na sala. Os quartos tinham cama, penteadeiras e guarda-roupas com muitas guardadas, até cobertores. Então, eram móveis muito antigos e a decoração fazia a mente viajar no tempo e imaginar como era viver ali. Quem seriam as pessoas que moravam ali? E qual seria a razão para terem ido embora e deixado tudo para trás? Pensamos na possibilidade de terem visto assombros por conta do antigo cemitério no campo atrás da residência, ou até coisas piores. Na sala havia uma mobília muito antiga com enormes cortinas vermelhas, castigada pelo tempo, cobertas de poeira. Havia uma TV muito antiga. Nunca vi uma tão antiga assim, pessoalmente. Até pensei se ainda funcionava. Começamos a bisbilhotar dentro dos móveis para ver se poderíamos encontrar algo de muito valor, ouro ou algo assim, já que os antigos costumavam ter essas coisas guardado em casa. Havia uma cruz pregada no alto da parede de uma sala. Era de madeira e estava invertida. Eu tirei até foto.
pois achei bem curioso e até mesmo cinematográfico aquele detalhe. Achamos papéis e documentos de pessoas que já moraram ali, além de exames médicos, para descobrir quem poderiam ter sido eles. E descobrimos alguns nomes. Os nomes deixavam claro que havia alguém muito doente, uma mulher, a mãe da família. Deixamos aquilo e fomos tentar acessar a escada de acesso a uma parte de baixo da casa. Havia uma escada e uma porta trancada, porém não achamos a chave. Havia um cheiro muito forte. Não sei explicar do que seria. Fizemos a volta e tentamos entrar por fora, pois havia uma porta muito grande que dava acesso por fora. Porém, era de ferro e com cadeados muito grossos, impossível de entrar. Tentei espiar por um mísero vão, mas era difícil de ver algo. Só pude notar que havia muitas coisas, as quais não dava para distinguir o que era, pois estava muito escuro. Vi direito apenas o que estava no meu campo de visão, e a claridade da festa pegou em cima. Parecia um lindo bule antigo dourado. Fiquei com muita vontade de pegar, mas não teve jeito da porta abrir. O cheiro estava muito insuportável, então decidimos ir embora, pois estava escurecendo. Saímos de mão abanando, sem conseguir levar nenhum ouro, nem algo de valor, apenas a aventura que tivemos. Na viagem de volta, falamos um pouco sobre o que poderia ter acontecido lá e como podemos ter ouvido e visto aquelas coisas no cemitério abandonado. Chegamos em casa muito cansados e passamos o dia falando sobre isso. Minha sobrinha levou para casa uns papéis de lá, nome de moradores, pois queria investigar sobre eles. Pesquisou muito nas redes sociais à procura de informações, mas era difícil ver algo. No fim de semana, como de costume, ela foi a um bar da cidade com alguns amigos e ficou atônita por ter aparecido um rapaz misterioso lá, que ficou a noite toda em sua cola. Ele era muito estranho. O rapaz perguntou o nome dela e depois disse o nome dele, e era difícil de acreditar no que ouvira, mas era um dos nomes que estavam nos papéis que ela levou para procurar por informações. Ele contou que sua família morou na tal casa e que eram os donos das terras na localidade em que estivemos, e perguntou se ela conhecia o lugar. Até convidou para ir lá conhecer. Ela não contou nada sobre termos invadido a propriedade e achou muita coincidência aquilo. O rapaz parecia estranho e obcecado por ela. Então ela acabou dando pedido nele e indo embora do bar escondida. E ela me contou o ocorrido, achando tudo muito esquisito. E até hoje não sabemos o que aconteceu. Nunca mais voltamos a fazer qualquer coisa do tipo novamente. E nem esquecemos dessa aventura. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!